Mais um fundo imobiliário base 10 e que está pagando muitos dividendos. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para contribuir com o nosso crescimento e continuar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Hoje eu estou aqui para falar do RZAG 11, um fundo imobiliário muito interessante do segmento agro, base 10, que está começando agora, mas que vem surpreendendo bastante aí os investidores. Por que a gente vai falar dele? Pessoal, o RZAG 11 eu sempre gosto aí de separar por liquidez, né? Um fundo que, apesar de ter começado agora, ele está aqui no top, no ranking de liquidez. Então é um fundo bastante interessante para a gente poder analisar. Como eu disse, custando aí próximo dos R$10 e nesse mês pagou um yield aí de quase 1,4%. Então é muita coisa e a gente precisa dar uma atenção para esse fundo imobiliário. Atualmente, pessoal, ele está com um patrimônio aí de 290 milhões, né? Um fundo que está começando agora. Deixa eu mostrar aqui. É um fundo que começou aí lá em outubro de 2021, é bastante recente aí na nossa bolsa de valores, então por isso que ele está com esse patrimônio pequeno, né? A expectativa é que cada vez aumente mais. Está com um preço sobre valor patrimonial um pouquinho acima, tá? De 1,06, mas é tranquilo, né? Normal, o fundo, por pagar bem, as pessoas acabam comprando mais o fundo e acaba elevando mais o preço dele. Bom, diga-se de passagem, pessoal, aqui, se a gente for olhar desde o IPO dele, quem entrou no IPO, por exemplo, até agora, né, teve uma valorização aí de praticamente 3%, além dos bons dividendos que ele está pagando. Olha só, desde que ele começou, ele está pagando aí quase 14%, né, desde novembro de 2021 até setembro, né, até esse mês agora. Lembrando que ele não tem 12 meses, é por isso que a gente não pode falar dividend yield anual, porque ele não tem 12 meses, então não faz sentido. Só que se a gente parar para pensar que o dividend yield dele em relação ao percentual, aí, o valor da cota, a gente consegue ver que ele historicamente paga mais de 1% ao mês. Então é um fundo bastante interessante. E outro ponto importante falar antes da gente olhar o relatório é que esse mês, pessoal, ele vai pagar dia 17, hoje é dia 12, dia que eu estou gravando esse vídeo, dia das crianças, e na próxima segunda-feira vai ser a data de pagamento dele. Então você aí que é cotista do fundo, dia 17 vai receber 14 centavos por cota. Agora vamos falar do relatório gerencial do fundo imobiliário. E agora vamos falar do relatório gerencial do fundo imobiliário. Bom, o objetivo dele, né? O objetivo do RZAG 11, ele seleciona ativos da cadeia produtiva agroindustriais com foco em originação própria, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco, retorno e liquidez. Através da expertise da gestão e da gestão no setor, fazemos uma análise criteriosa de risco de crédito junto a um jurídico especializado e um monitoramento constante dos ativos. O fundo tem foco no território nacional, só investe aqui no Brasil, com atuações nas regiões consolidadas de produção da cadeia agroindustrial. Então, assim, é um fundo do segmento agro, tá? É um FIAGRO. Ele é gerido aí pela RISA, né? RISA A7, administrado pelo Banco Genial. Ele tem, então, o início dele foi lá em outubro de 2021, mas como a gente viu aqui, o histórico dele tá lá em outubro, né? 15 de outubro de 2021, então tá beleza. É para todos os investidores, tá? Então qualquer pessoa pode investir. E uma coisa importante de falar dele são as taxas, pessoal. Ao meu ver, né, já olhei isso aqui antes, eu achei taxas um pouco altas, tá? 1,15% de administração e 10% acima do CDI. Então eu achei assim taxas um pouco agressivas, né? Tudo bem, né? Ele paga bastante, tudo, mas por estar começando agora, por, né, não ter muitos ativos na carteira, como a gente vai ver, por estar num segmento assim que tem um certo risco, né, eu considero o segmento agro com um risco até maior que determinados segmentos, então eu achei taxas um pouquinho altas, tá? Aqui alguns números, né, importantes para a gente poder ver. Dividend yield anualizado dele tá dando quase 15%, só lembrando que esse dividend yield, pessoal, a gente está considerando aqui o último que ele pagou, tá? De 14 centavos por cota. Mas eu acho que é importante a gente ser um pouco mais, assim, menos otimista, né? Vamos dizer assim, um pouco mais pessimista, porque, né, se a gente parar para pensar que 15% de yield é muita coisa, né, para um fundo que está começando agora. Eu diria que ele vai ficar na casa dos 13, 14%, aí uma média anual, tá? Não que seja ruim, né? É um dividendo muito bom e diga-se de passagem.
quase 100% aí do patrimônio alocado, então isso é importante, mostra a eficiência do fundo em relação à alocação, porque é sempre importante o fundo, sempre que possível, não ter caixa, né? Porque a ideia do fundo é ter todo o seu patrimônio alocado em ativos que gerem renda, isso é muito importante. A duração da carteira do fundo, duração do CRA, 2,59, então apesar de estar começando, o fundo já tem uma alocação interessante, né, com uma duração legal. E 100% dos ativos, né, dos CRAs que ele tem na carteira é indexado pelo CDI. E uma base de investidores razoável, né? Ok. Continuando aqui, essa parte, pessoal, de resultados, tá? O Fiagro distribuiu 14 centavos por cota, né, como a gente já viu. E aqui na parte de resultado, a receita de CRAs do fundo, ela vem crescendo, né? Se a gente pegar em junho, julho e agosto, então ela vem numa crescente constante aí, vamos ver como que vai ser nos próximos meses, tomara que aumente cada vez mais. A distribuição, né, vem se mantendo aí na faixa de 13 até 14 centavos por cota, tá? Aqui tá falando um pouquinho aí da rentabilidade do fundo, como a gente pode ver, é uma rentabilidade boa, tanto na questão da valorização da cota, quanto também na distribuição dos seus dividendos. A posição atual do fundo, né? Como a gente já viu, ele está com quase 100% do patrimônio alocado, isso é muito bom. Indexado 100% pelo CDI, né? O que a gente está vendo agora são fundos que estão apostando mais no CDI e menos na inflação, pelo menos é o que eu tenho percebido. Portfólio, a garantia do portfólio dele, a maioria, né, 96%, é por alienação fiduciária de terra, então aí o fundo fica, a terra fica em nome do fundo, né, antes de ter o pagamento aí do combinado, então é assim que funciona a alienação fiduciária. E eu acho que isso traz mais segurança para o fundo. E 4% é a alienação fiduciária de grãos. Portfólio por prazo. Aqui, pessoal, a gente consegue ver que apenas 1,5 até 1 ano e meio é 7% do portfólio. Então, isso mostra que o fundo realmente é longo prazo, né? Uma estratégia de longo prazo. Aqui fica uma sugestão, né, para o fundo, porque acaba confundindo um pouco ter essas cores monocromáticas, né, até 3 anos. Dá pra gente ver que é superior a 3 anos, 93%, mas fica aí uma sugestão para o fundo, se ele puder colocar cores diferentes, fica melhor para a gente poder ver, né, para o investidor poder analisar. A cultura, maioria soja, né, os fundos aí Fiagro estão apostando na soja, 52,4%. Tem algodão, tem semente de soja também, milho, sorgo e outros aí representando quase 6%. Estratégia, investimento de longo prazo, né? Obviamente, o fundo, como eu disse para vocês, ele tem essa estratégia de longo prazo, 92%. Custeio de safra, 7% e uma pequena parcela em caixa de 1%, tá? Então, uma parcela mínima em caixa. Portfólio por região, isso aqui é uma coisa interessante, né? Eu achei que chamou bastante atenção. A maioria dos fundos, né, Fiagros aí pelo menos, a gente consegue ver que eles têm uma concentração maior na região centro-oeste, tá? Então, aqui a gente consegue ver que ele não tem nem no Mato Grosso, nem no Mato Grosso do Sul, tem apenas 3% em Goiás. A maioria é aqui na região nordeste, né? Maranhão, Bahia, Piauí e tal, nessa região aqui. Bem interessante, né? Eu achei bastante diferente. Aqui, pessoal, perspectivas, ele está falando da Selic, tá? Que com a alta da Selic, o cenário de crédito fica mais caro para o produtor rural realizar grandes investimentos. Para quem não sabe, né, quando você trabalha aí, né, com produção rural de modo geral, muitas vezes o produtor em si ele precisa fazer alguns financiamentos ou fazer algumas travas, né, que o pessoal fala, para poder custear a sua produção, porque muitas vezes você acaba gastando muito dinheiro para poder comprar insumos e para poder trabalhar ali na sua produção para depois ela gerar um retorno para você. E com a Selic alta, para o produtor fazer isso, aumenta muito o custo, né? O custo dos juros. Então isso é complicado, tá? Quando a Selic sobe, o setor agro acaba sofrendo um pouco. Mas como o fundo é indexado, atrelado ao CDI, ele acaba se beneficiando, tá? Então é uma faca de dois gumes, eu gosto de falar dessa forma. Em relação aos CRAs que ele tem na carteira, é bastante dividido, tá, pessoal? Isso aqui é interessante, né? É bem dividido pelo patrimônio. A gente consegue ver que vai de 5,5% até 9,3% o peso, né, de cada CRA em relação ao patrimônio do fundo.
todos aí indexados pelo CDI, como a gente já viu. Taxa média interessante aí de 6,7%, tranquilo. A duração, né, 2,59, a gente espera que essa duração aumente cada vez mais, tá? Porque assim, a duração é interessante para o investidor de longo prazo, quanto maior ela é, melhor. E aqui o emissor, né, tudo a vírgula, então assim, isso aqui também seria interessante se o fundo pudesse diversificar entre os emissores. Aqui tá falando um pouquinho de cada devedor, pessoal, aqui é importante a gente dar uma olhada, dar uma lida, né, você aí que quer investir no fundo imobiliário, baixa o relatório e dá uma lida em cada devedor para entender o que é aquela empresa, o que é aquele grupo lá, se é um devedor assim que pode dar problema, que não pode. Essa é uma análise mais pessoal de você que vai investir no fundo, tá? E é isso, é um relatório bem pequeno, bem tranquilo. E agora eu vou mostrar para vocês o preço justo do RZAG11. Deixa eu pegar aqui a minha planilha. E agora a gente vai precisar de algumas informações, pessoal. Como vocês já sabem, né, já conhecem, a gente vai precisar então do dividendo dos últimos 12 meses. Né, como a gente não tem dos últimos 12 meses, pessoal, vamos tentar ser um pouco mais tranquilo com o fundo. Vou pegar aqui do Funds Explorer, vou abrir a planilha, vou digitar o nome do fundo, RZAG11, rendimento anual por cota. Como eu disse para vocês, a gente não tem o rendimento dos últimos 12 meses porque ele não tem 12 meses de histórico, tá? E mesmo que tivesse, a gente consegue ver que nos primeiros meses o fundo ele é mais conservador na sua distribuição. Então, de qualquer forma, eu vou considerar aqui 1,38 e vou colocar uma taxa de desconto menor, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar 13%, 14%, é uma taxa muito boa, muito alta, mas a gente não sabe se o fundo vai manter nessa taxa, tá? Então, eu vou considerar aqui 12%, só para a gente poder ter uma ideia. E o preço justo dele, né, considerando essas informações, aí é de 11,5% e a margem de segurança é de 14%. Então, considerando essas informações, considerando 12% de yield, ele está valendo a pena para você analisar, para você estudar, tá? Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação. E essa foi a análise rápida aí do RZAG11. Comenta aqui para mim se você tem na carteira ou se tem qualquer outro fundo imobiliário do segmento agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, hein, de curtir o vídeo, compartilhar também se você puder com alguém que se interessa por bolsa de valores. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.